Salmo 4. Caso possamos intitular o terceiro salmo de Hino da Manhã, este, por seu conteúdo, é igualmente merecedor do título de Hino do Anoitecer. No primeiro versículo, Davi implora a Deus por ajuda. No segundo, reclama com seus inimigos e continua a referir-se a eles até o fim do versículo 5. Então, a partir do versículo 6 até o final do salmo, ele contrasta alegremente sua própria satisfação e segurança com o desassossego dos infiéis, mesmo que em sua melhor condição. Charles Haddon Spurgeon. Versículo 1. Responde-me quando clamo. Não se deve imaginar que aquele que já ajudou em 6 problemas nos abandonará no 7º. Deus não faz nada pela metade e Ele nunca deixará de nos ajudar até que deixemos de precisar. O maná cairá todas as manhãs até que atravessemos o Jordão. Charles Haddon Spurgeon. A fé é uma boa oradora e uma grande arguidora em momentos de aflição. Ela consegue ponderar sobre a prontidão de Deus em ouvir. David Dixon. Versículo 2. Ó homem, até quando? Ele lhes pergunta até quando pretendem zombar de sua honra e escarnecer de sua glória. Um pouco que seja de tal jocosidade já é demais, porque precisam continuar a se satisfazer nisto. Charles Haddon Spurgeon. Ó homem, até quando tornareis a minha glória em vexame? Podemos imaginar cada uma das sílabas deste precioso salmo usadas por nosso mestre em alguma noite, prestes a sair do templo ao fim do dia e retirar-se para seu desejado descanso em Betânia. Versículo 8. Após outra argumentação infrutífera com os homens de Israel. Andrew Bonner. E amareis a vaidade, buscareis a mentira? Crisóstomo disse certa vez que se fosse o mais adequado no mundo para pregar um sermão ao mundo inteiro, reunido numa congregação, tivesse uma montanha elevada como seu púlpito, de onde tivesse uma perspectiva de todo mundo à sua vista e fosse munido de uma voz metálica, uma voz tão forte como as trombetas do arcanjo, a ponto de todo mundo o pudesse ouvir. Não haveria outro texto sobre o qual escolheria pregar senão este. Ó homens, até quando? Amareis a vaidade e buscareis a mentira? Thomas Brooks. Selá. Certamente, nós também podemos parar por algum tempo e meditar na tão profunda insensatez dos perversos, sua persistência na maldade e sua destruição certa. E podemos aprender a admirar a graça que nos distanciou de tudo isto e nos ensinou a amar a verdade e buscar a justiça. Charles Haddon Spurgeon. Versículo 3. O Senhor distingue para si o piedoso. Davi foi rei por decreto divino, e nós somos o povo do Senhor também por decreto. Digamos a nossos inimigos, olhando em seus olhos, que eles lutam contra Deus e contra o destino quando empenham-se em derrubar a nossa alma. Charles Haddon Spurgeon. Versículo 4. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Irai-vos e não pequeis. Quantos invertem esse conselho e pecam, mas não se iram. Oh, que os homens aceitem o conselho desse versículo e consultem no travesseiro o coração. Charles Haddon Spurgeon. A solitude consigo mesmo muito ajudará a refrear suas paixões obstinadas e ímpias. Consideração profunda.
como trabalhar a terra entre abelhas, apaziguará sentimentos indevidos quando forem repletos de fúria e fizerem barulho tão hediondo. George Swinock. Versículo 6. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Havia muitos, até mesmo entre os próprios seguidores de Davi, que queriam ver em vez de crer. Infelizmente, esta é a tendência de todos nós. Com relação aos mundanos, esse é o seu clamor crescente. Quem nos dará a conhecer o bem? Nunca satisfeitos, suas bocas estupefatas se voltam para todas as direções. Seus corações vazios estão prontos para absorver qualquer ilusão refinada que impostores possam inventar. E quando tudo isso falhar, eles rapidamente se renderão ao desespero e declararão que não há nada de bom no céu ou na terra. Charles Haddon Spurgeon. O homem quer o bem, ele odeia o mal, porque por meio dele há dor, sofrimento e morte. E ele deseja encontrar o bem supremo que dará contentamento a seu coração e o salvará do mal. Mas os homens confundem este bem. Eles olham para um bem que serve para satisfazer suas paixões, não têm convicção alguma de qualquer felicidade que não lhes chegue por meio de suas sensações. Portanto, rejeitam o bem espiritual e rejeitam o Deus Supremo, por meio de quem? E somente por meio de quem todos os poderes da alma do homem podem ser satisfeitos. Adam Clarke. Para que as riquezas não sejam consideradas um mal em si mesmas, Deus algumas vezes as concede ao justo. E para que não sejam consideradas como o bem maior, Ele frequentemente as concede ao perverso. Mas elas são mais geralmente a porção de seus inimigos e não de seus amigos. Ai de mim! O que é receber e não ser recebido? Não ter nenhum outro orvalho de bênção, além deste que será seguido de chuvas de enxofre? O mundo é uma ilha. O mundo é uma ilha flutuante e, assim como nele lançamos âncora, por ele seremos arrastados. Deus e tudo o que Ele criou não é mais do que Deus sem tudo o que Ele fez. Ele é suficiente em si mesmo, sem a criatura, mas a criatura não é nada sem Ele. É, portanto, melhor desfrutar dele sem nada mais do que desfrutar de todo o resto sem ele. W.M. Secker, em O Professor de Noonsuch. Versículo 7. Mas alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. É melhor, disse alguém, sentir o favor de Deus por uma hora em nossa alma arrependida, do que sentar por eras inteiras sob o brilho do sol mais caloroso que este mundo pode nos dar. Cristo no coração é melhor do que o cereal no celeiro ou vinho no tonel. O cereal e o vinho não passam de frutos do mundo, mas a luz do semblante de Deus é o fruto maduro do céu. Que meu celeiro se esvazie, ainda assim estarei repleto de bênçãos se Jesus Cristo sorrir para mim. Mas se eu possuir todo o mundo, sem Ele, sou pobre.
Esse versículo é o ditado do homem justo em oposição ao ditado de muitos. Com que rapidez a língua trai o caráter. Fale, para que eu o veja, disse Sócrates ao menino simples. O metal de um sino é melhor conhecido por seu som. Pássaros revelam sua natureza por meio de seu canto. Charles Haddon Spurgeon. Que loucura e insensatez é o fato de que favoritos do céu possam invejar os homens do mundo, que na melhor das hipóteses apenas se alimentam dos restos que caem da mesa do Senhor. Thomas Brooks. Versículo 8. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Uma consciência tranquila é um bom companheiro de sono. Quanto de nossas horas insones podem ter origem em nossa mente pouco confiante e perturbada? Aqueles a quem a fé nina adormecem docemente. Nenhum travesseiro é tão macio como uma promessa. Nenhum cobertor é tão quente quanto a atenção convicta em Cristo. Charles Haddon Spurgeon. Temos agora que nos afastar por um momento do conflito das línguas e da aberta hostilidade dos inimigos e nos concentrarmos na quietude e privacidade do cômodo em que dormimos. E há algo aqui que deveria ser inexpressivamente doce ao cristão, pois isso mostra os detalhes do cuidado de Deus. A individualidade de seu amor e como é condescendente e humilde. E age não somente em grandes esferas, mas também nas menores. Não apenas onde a glória pode ser obtida por grandes resultados, mas onde não se deve ter nada, exceto a gratidão e o amor de uma pobre e fraca criatura, cuja vida tem sido protegida e preservada em um período de desamparo e sono. Que abençoador seria se pensássemos nele como alguém que está presente em todas as horas de enfermidade, fadiga e dor. Há algo indescritivelmente tocante neste deitar-se do salmista. Neste deitar-se, ele voluntariamente abre mão da tutela de si mesmo. Muitas vezes um cristão se deita, mas não para dormir. Talvez se sinta seguro o suficiente com relação ao seu corpo, mas carrega preocupações e ansiedades invadem a privacidade de seu quarto. Há uma provocação na quietude e muitas vezes o quarto da quietude faz uma exigência maior à confiança amorosa do que o campo de batalha o faria. Oh, que confiemos mais e mais em Deus para entregar-lhe questões pessoais. Oh, que Ele seja o Deus de nosso quarto, da mesma maneira do que de nossos templos e casas. O irmão de Ridley ofereceu-lhe permanecer com ele na noite anterior a seu martírio, mas o bispo recusou, dizendo que ele pretendia deitar e dormir mais calmamente do que em qualquer outra noite de sua vida. Philip Bennett Power.